Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos aqui nesse canal, né? Aqui é um espaço para você, professor, tirar suas dúvidas, perguntar, comentar, compartilhar. Eu sempre preparo aulas mais estruturadas para que eu possa auxiliá-lo no dia a dia da sua sala de aula. Então, resolver questões de disciplina, questões de relacionamento com a família, são questões que eu venho trabalhando nesse canal para que você possa ter uma sala de aula mais leve, mais participativa, com os alunos prestando atenção em você. Meu nome é Gleice, eu sou professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, sou mestre em educação e há 30 anos venho trabalhando com crianças nas mais diversas situações, crianças institucionalizadas, crianças em situação de rua, crianças hospitalizadas, e também com educação formal e formação de professores. Então, tudo que eu vivenciei, tudo que eu estudei, tudo que eu coloquei em prática, eu venho trazendo aqui nesse canal para que eu possa auxiliar outros professores também que estão passando por algumas dessas dificuldades. E esse vídeo eu vou responder uma questão que apareceu para mim, que vem aparecendo com algumas vezes, com relação aos profissionais recém-formados e que falam que tem medo de não saber lidar com o imprevisto da sala de aula. Então, uma das minhas alunas, né, do processo de formação, chegou falando: olha, eu estou fazendo esse curso porque eu tenho medo de lidar com o imprevisto. E isso eu já vi isso em outros momentos. Algumas pessoas me mandaram mensagem assim pelo direct: eu queria saber como é que eu faço para lidar com esse medo, porque eu tenho medo de uma sala de aula lotada, eu tenho medo de sala de aula da rede pública, que é muita gente. Então, assim, vamos pensar um pouquinho no que é uma sala de aula, né? E eu super entendo que quando você termina uma faculdade, você vem ali, você vivencia muitas teorias, você faz o estágio, mas quando você chega numa sala de aula, é você com a sua experiência, com a sua vivência e aquelas crianças, com a sua formação, com o conteúdo que você tem. Mas vamos entender um pouco primeiro assim, o que é uma sala de aula, né? E o quanto que uma sala de aula pode ter uma previsão. Eu acho que prever o que vai acontecer na sala de aula está ali, ó, com clima-tempo, que a gente não consegue prever nada. Tem que, né, querer falar mal do sistema aí, mas a gente olha no clima-tempo que vai chover a semana inteira e faz sol a semana inteira, né? Então, a sala de aula é um pouco disso, gente. A gente não consegue prever, porque a gente está lidando com pessoas, a gente está lidando com vidas, e isso é muito dinâmico. Mas é lógico que a gente pode sim ter um planejamento, a gente pode sim ter um olhar amplo, mas sabendo que mudanças vão acontecer, que aquilo que a gente está planejando, pensando, pode não sair exatamente daquele jeito, né? Quem nunca planejou uma aula linda e maravilhosa e chegou na sala de aula para apresentar aquela matéria e as crianças simplesmente não conseguiram prestar atenção, não se conectaram, não quiseram saber, falaram a aula inteira, brincaram, brigaram, fizeram de tudo, menos prestar atenção na aula, né? Então, isso vai acontecer por várias questões, muitas vezes porque aquele tema não atingiu a criança como você pensou que fosse atingir, ou porque alguma coisa aconteceu na vida daquela criança, ou no território onde a escola está inserida, né? Então, por exemplo, quem trabalha em escola em áreas de risco, sabe que isso impacta direto, né? Então, você planeja uma aula, você está com tudo muito legal, você sabe que as crianças querem aquilo, esse planejamento foi um planejamento aberto, né? Eu já vou falar um pouco sobre isso, só que teve um conflito no morro. A polícia subiu o morro e as crianças chegam extremamente desestabilizadas, assustadas, preocupadas com a família que está lá, com a mãe que está em casa. Então, elas não conseguem mais se conectar com aquilo. E muitas vezes a gente tem que adiar, a gente já tinha feito vários projetos assim que estavam fechando o projeto e naquele dia a gente teve que mudar tudo porque era impossível, as crianças não tinham condições de se conectar com aquilo, não conseguiam ficar quietas porque estavam muito ansiosas. Então a gente precisa reconhecer que a nossa sala ela está num território, que os nossos alunos são seres culturais, históricos, emocionais, sociais. Eles vão chegar também com vivências e com uma bagagem que vão impactar a sua aula.
o seu planejamento. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que o professor precisa ter é uma conexão com ele mesmo, né? Eu falei isso aqui hoje, na semana, num outro vídeo, que eu estou falando sobre a conexão, você se conectar com você saber que tipo de professor você é, né? E lá eu contei uma história, se você ainda não viu, vai lá olhar, que eu contei uma história sobre o jardim e a relação da mosca e a relação da abelha com esse jardim. Então, que professor você é? Você é um professor abelha, né? Então, o professor abelha é aquele professor que está aberto, que ele está aberto ao novo, que ele está aberto às crianças, ele está aberto à aprendizagem, ele sabe que ele precisa estar no processo de formação constante. Então, esse é o professor abelha, né? E o professor mosca é aquele professor que só sabe reclamar, 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 acha que sabe de tudo, e aí ele acaba tendo uma situação muito mais complexa dentro da sua sala de aula. Então, para quem está recém-formado, né, fez uma faculdade, estudou, né, tenha certeza que você vai vivenciar coisas novas e muitas vezes você vai sim fazer valer do que você estudou na faculdade e muitas vezes não. E que você vai precisar de novos estudos, de novas abordagens, para que você possa dar conta do que você tem, da dinâmica de uma sala de aula, né? Então, dito isso, você vai ter lá o seu planejamento. Você vai planejar sim a sua aula, né? Você planeja a sua aula e a sua aula ela tem que ser planejada para aquela turma. Não existe, gente, um planejamento que foi feito para um ano ser replicado no ano seguinte, né? A Marta Soares tem uma frase que eu acho muito interessante. Ela fala assim: você tem 30 anos de experiência ou você tem um ano de experiência que você replicou por mais 29 anos? Então, se você repete o seu planejamento, você não está tendo experiência, você não está dando oportunidade do potencial daquela turma. Então, quando a gente vai fazer um planejamento, a gente tem que seguir a BNCC e o currículo do município, que por sua vez também trabalha, né, alinhado com a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Essa é a base de todas as escolas do Brasil, né? Ela alinha, mas ela é flexível, ela dá um apontamento, ela mostra um caminho, mas os currículos, os municípios, eles também trabalham a partir da sua realidade, do seu território, porque a BNCC coloca isso, né? Então, uma coisa que eu também vejo muito errada, as pessoas falam assim, eu estou vendendo um planejamento que é de acordo com a BNCC, as pessoas ficam baixando folhinha na internet, se preocupadas com aquele código para poder seguir a BNCC. Quando na BNCC, ela é muito maior do que isso, né? Ela está falando do protagonismo do estudante, ela está falando de você dar voz para o estudante, você reconhecer o território do estudante fazer parte desse processo todo. Então, seguir a BNCC não é baixar a folhinha da internet, mas seguir a BNCC é olhar para o seu aluno como um protagonista no processo de ensino-aprendizagem. Ele é protagonista, ele precisa estar presente, ele precisa ser ouvido. Então, para que você possa fazer isso, é muito importante você ter um planejamento aberto. Né? Gleice, o que é um planejamento aberto? Né? Como assim um planejamento aberto? O planejamento aberto é um planejamento aberto. É um planejamento que ele é flexível, né? Que ele pode ser modificado. Eu explico assim para os responsáveis das minhas crianças na primeira reunião. Eu venho com a massa. Então, a massa é o meu planejamento. E as crianças colocam o recheio, né? Então, eu vou rechear com o que as crianças estão trazendo. Então, assim, eu sento e eu planejo, eu tenho um planejamento anual que eu já sei algumas questões que eu vou trabalhar. E eu gosto de trabalhar sempre com livros, leituras, arte, mesmo que a minha turma tenha um professor de artes, eu gosto de trabalhar a arte também, a leitura, os jogos. Então, por exemplo, uma leitura que eu gosto de trabalhar com as minhas crianças é o livro da Malala. Então, o livro da Malala, eu procuro trabalhar com as crianças todos os anos. Eu chamo Projeto Malala, que o livro da Malala eu vou trabalhar geografia, história. Então, eu vou intercalando, e eu começo a trabalhar o livro da Malala na semana, em maio, quando começa a falar da Semana da Mulher, eu trabalho o livro da Malala. Esse ano eu não trabalhei,
porque a minha turma apontou para um outro segmento, para um outro lado. Foi o primeiro ano que eu não trabalho o livro da Malala, eu trabalhei outros livros. Eles trouxeram outros livros para que eu pudesse trabalhar. Um outro livro que eu gosto de trabalhar também é o Diário de Pilar. Eu trabalhei o Diário de Pilar no ano passado, foi uma demanda da turma. A turma trouxe a história da Pilar e eu comecei a trabalhar a turma. Os artistas que eu gosto de trabalhar são Portinari, eu gosto de trabalhar o Volpe, eu gosto de trabalhar artistas que as crianças, que eu posso trabalhar a geografia, que eu posso mostrar um pouco da realidade. Então, o Volpe eu gosto de trabalhar em julho, porque tem as bandeirinhas, e aí eu faço um link com a festa junina. Então, a gente começa a pintar as bandeirinhas do Volpe para decorar a sala. Então, eu vou trazendo isso. Mas, às vezes, as crianças vêm com uma outra proposta, com outro livro. Por exemplo, eu nunca tinha trabalhado Miró, né? Porque eu tenho uma preferência em trabalhar os artistas brasileiros. Esse ano, uma criança chegou da sala de leitura com um livro que ele levou para ler. Aqui no Rio de Janeiro, eu não sei como é que é em outros lugares, a gente tem a sala de leitura, que as crianças têm uma atividade lá com a professora da sala de leitura, e eles podem pegar livro para levar para casa, e essa criança pegou esse livro, que era o desenho. Eu não vou me lembrar o nome do livro agora, gente, mas era o melhor desenho do mundo, o melhor desenho do mundo, uma coisa assim, que era o desenho que o Miró fez quando era criança. E que o Miró pega quando era criança, e aí ele ficou encantado com o livro, e aí eu comecei a trabalhar o projeto do Miró, virou um projeto. Então a gente foi saber de onde que o Miró vem, onde fica esse país. Então a gente trabalhou os continentes, né? A gente trabalhou a culinária desse país, a gente trabalhou as cores, a gente trabalhou a arte do Miró, e aí a sala está toda decorada de Miró. Não era uma proposta minha, mas aconteceu, entrou no lugar de um outro artista, porque veio das crianças, né? E aí a gente precisa ter muito uma escuta ativa para ouvir o que as crianças estão trazendo, né? Então, assim, eu sento, eu já tenho esses meus que eu chamo de um planejamento anual, que eu tenho um livro por bimestre, um livro por bimestre, então eu trabalho 4 livros. Eu tenho um artista por bimestre, então eu trabalho 4 artistas, né? Eu tenho um momento de jogos, eu gosto de deixar um tempo da minha aula para as crianças jogarem, e aí não é assim, a criança está lá jogando e eu estou no celular fazendo outra coisa. Não, ou corrigindo prova, não. Eu estou junto com as crianças, jogando e acompanhando as crianças nesse jogo. Então, eles jogam dama, eles jogam cartas, né? O jogo do Uno, jogo de tabuleiro, jogo da memória. Então, eles têm esses jogos, eles pegam, eles jogam, eu fico acompanhando. Por quê? Quando as crianças estão jogando, elas estão se socializando, elas estão trocando informação, elas estão liberando os hormônios, né, do prazer, da felicidade. Isso ajuda muito a trabalhar a questão da indisciplina, a questão das brigas, porque eles têm momentos que eles ficam juntos, brincando. Eu trabalho concentração, eu trabalho foco. Então, isso está no meu planejamento. E às vezes a criança traz um jogo que não é o jogo que eu ia jogar, mas eu abro para esse jogo. Então, eu planejo, eu estou sempre olhando, acompanhando a BNCC e o currículo da prefeitura, vendo quais são as habilidades que eu preciso trabalhar, e eu pego essas habilidades, eu pego esses jogos e eu vou intercalando, né, introduzindo no currículo da prefeitura, né? Então, eu posso trabalhar as habilidades com isso, com aquilo. Eu trabalho, por exemplo, muito teatro, né? Teatrinho de fantoche, eu trabalho oralidade, eu trabalho português, eu trabalho geografia, eu trabalho educação socioemocional, né? Então, as pessoas falam assim, mas trabalhar educação socioemocional é mais uma função para o professor. Eu vejo muito isso na internet, né? E agora o professor tem que trabalhar educação socioemocional. Mais uma função? Não, não é mais uma função, mas é a função que vai te aliviar a vida. Trabalhar a educação socioemocional é preparar você e o seu estudante, o seu educando, para a vida, para o mundo. Né? A educação socioemocional, ela é um dos pilares do método que eu trabalho com formação de professores, que é o método Quesituras. Ele é o primeiro módulo do método, ela é o carro-chefe do método, porque quando você trabalha a educação socioemocional, você aprende a reconhecer as suas emoções, as emoções dos seus alunos,
Então isso facilita a sua vida, isso alivia o estresse do seu dia a dia. Então, a sala de aula, ela vai estar sempre trazendo questões e que você não vai dominar tudo, né? Então, essa questão de medo de não do imprevisto, os imprevistos vão acontecer sempre, né? E você vai estar preparado para resolvê-los no momento que você estiver resolvendo, né? Então, eu acho que a primeira coisa que o profissional que está recém-saído precisa ter é trabalhar um pouco a sua ansiedade, reconhecer que nós, professores, somos seres humanos e que a gente vai errar e que a gente não precisa saber tudo. A gente não sabe tudo, porque, gente, a gente não está ali para passar só a informação. Porque para passar informação, a Alexia faz. A gente tem vários vídeos aí na internet de criança pedindo informação para a Alexia para fazer dever de casa. O Google faz, né? A gente está ali para dar sentido a essa informação, para fazer com que essa informação se conecte com a realidade de vida da criança. É assim que se dá o aprendizado, né? E aí a gente vai buscar junto. Então, olha, esse ano, os meus alunos chegaram e falaram assim, gente, no primeiro dia de aula, chegaram assim, uns 3 menininhos e falaram: tia, você conhece o axolote? E aí eu falei: não, o que é o axolote? Ah, é um peixe. Eu falei: um peixe? É um peixe. Eu falei: deixa eu ver, deixa eu ver. Peguei o meu celular, olhei no Google, busquei o axolote e vi a imagem do axolote. Gente, a coisa mais fofa é a imagem do axolote. Fiquei encantada com o axolote. Se você não conhece, vai aí no Google, depois desse vídeo, procura o axolote para você ver. É muito fofo. O axolote me encantou, assim. E na hora, as crianças que não conheciam se encantaram também. É uma salamandra. E aí eu peguei, falei, nossa, que coisa mais fofa, né? Fiquei pensando no axolote. Cheguei em casa, fui na internet, coloquei desenho para pintar de axolote. Apareceram vários. Eu imprimi, levei para a escola e a gente logo começou a fazer, logo no segundo dia, um trabalho pintando e usando barbante no desenho do axolote. Isso é uma coisa que eu também gosto de trabalhar muito, com a pintura e passando o barbante, né? Essa semana também eu já falei sobre isso, a importância das crianças percorrerem circuitos. Isso ativa a parte do cérebro da aprendizagem, do português, da escrita. Então, a neurociência é uma aliada também da gente, né, na sala de aula. Então, eu gosto de apresentar desenhos, né? Eu imprimo, xeroco na escola, e a criança tem que cobrir com barbante. Eu faço isso com várias atividades. Cortar papelzinho, enrolar e colocar. E aí eles começaram a fazer isso do axolote. E aí nasceu ali o projeto axolote. Então a gente foi pesquisar de onde era o axolote. Ele é ele é do México. Então o México fica em que continente, né? Como é que é a vida no México? O que o axolote gosta de comer? Por que que ele não sai da água como o sapo? Então as crianças falam que o sapo é o primo do axolote. Vamos pesquisar sobre o sapo. Aí a gente fez o axolote de caixa de leite, a gente fez o sapo de rolo de papel. Então, quando eu trabalho esses momentos da criança eu uso um espaço da minha aula para fazer trabalhos manuais, eu estou fazendo com que as crianças estimulem parte do cérebro que vão me auxiliar no processo de ensino e aprendizagem. Então, a criança a gente fez o sapo, a gente fez o axolote virou um projeto, e eu não sabia o que era o axolote. E tudo bem, eu não sou obrigada a saber, né, de todos os animais que tem. As crianças vão atrás, elas sabem, elas conhecem um monte de coisa. Sabe assim, elas sabem de coisas que muitas vezes você não vai saber, porque a informação está ali, eles têm mais tempo para passar na internet, pesquisando, fuçando, descobrindo, do que a gente, professor, que trabalha, que tem outras coisas para fazer quando sai da escola. Então, usa isso a seu favor. Fala, olha, eu não sei, vamos ver juntos? Então, o tempo inteiro eu estou pesquisando com as crianças no Google, coisas que eles vêm me perguntar, e eu falo, não sei, vamos pesquisar, vamos ver o que é. E às vezes eu pego aquilo, eu vejo que é uma informação que vai fazer sentido, e aí eu intercalo isso aí com alguma coisa da minha matéria e já faço o meu planejamento de aula. Então, a gente precisa estar aberto para isso, saber que a gente não é
autossuficiente, que a gente sabe de tudo, que a gente precisa saber de tudo. Eu acho que a gente precisa ter tranquilidade de falar: "Não, a gente não sabe, a gente vai buscar saber, a gente vai aprender", mas a gente precisa, buscar informações e beber de diversas fontes para nos ajudar em outras questões na sala de aula. Isso eu acho importante, sabe? Conhecer desenvolvimento infantil, conhecer de neurociências, isso vai nos ajudar a nos tornarmos uma professora melhor, a nos tornarmos pessoas mais capacitadas para lidar com o desafio da sala de aula, porque é desafiador, né? Então, se você está numa escola da rede, uma outra professora colocou a questão das salas de aulas lotadas, né? Como é que eu trabalho com salas de aulas lotadas? Como é que eu trabalho com uma sala com 30 crianças, 20 crianças? Gente, quando você começa a trabalhar, parece assim assustador mesmo. Quando eu pensei, eu mesma, quando eu pensava em ser professora regente numa sala com 34 crianças, eu falava, nossa, é muita criança. A minha turma tem 38 e eu já trabalhei com turma com 40, né? E tudo bem, e tudo certo, né? Porque assim, você consegue fazer, você vai criando ferramentas. É lógico que vou até fazer esse tudo certo entre aspas, tá, gente? Tudo certo pra gente, não tudo certo que deveria ser assim. Porque é lógico que o ideal era que as salas de aula tivessem 20 crianças, né, no máximo, como acontece em muitas escolas particulares. Eu acho que uma das questões sérias das redes municipais salas de aula superlotadas, porque realmente 40 crianças numa sala de aula é muita criança, é complicado, mas não é por isso que você vai se assustar e que você vai ficar entrando em pânico, porque você acabou de se formar e vai pegar uma sala de aula. Essa é a realidade, não deveria ser, mas você vai e você vai dar conta. Você vai dar conta, porque você vai criar um mecanismo de se conectar com essas crianças. Você precisa estar conectada com as crianças. Se você conseguir se conectar com o seu aluno, seja 5, 10, 15, 20 ou 40, você consegue desenvolver o seu trabalho, porque você precisa trazer a criança para junto de você. Estar na sala de aula precisa fazer parte do processo de vida da criança. Ela precisa perceber que aquilo faz sentido. Ela precisa se sentir pertencente àquele espaço. E como é que ela se sente pertencente? Um planejamento aberto. Quando ela traz questões e você coloca dentro do seu planejamento. Quando você senta com as crianças e discute com elas questões pertinentes ao desenvolvimento daquele espaço. E não você chega com tudo pronto. Então, uma questão que eu vejo muitos professores recém-formados é sair comprando tudo, gente. Saem comprando tudo. Me mostram, olha, eu comprei esse banner. Aí vem um banner super show dos acordos. E o acordo é tudo lá. Não brigar, não falar, não desrespeitar. Pronto, um banner, a pessoa paga, sei lá quanto, R$ 50, R$ 70 num banner pronto de comportamento, de acordo. Gente, não vai funcionar. Desculpa, mas não vai. Porque o acordo precisa ser definido entre as partes. É você com eles que vão decidir o que vocês podem e que não podem fazer na sala e o porquê não. E explicar por que não que pode, no que não pode, não pode porque não pode, né? Por que que não pode? A criança precisa participar desse processo. Esse processo precisa fazer sentido para ela. Eu tenho uma atividade que eu desenvolvo com as crianças logo na primeira semana de aula e aqui no canal tem vídeo sobre essas atividades, que uma é a oficina do futuro e a outra é o caminho que leva, o caminho que a turma vai seguir. São duas atividades onde as crianças, a primeira eu trabalho os sonhos das crianças e os desafios. Eu trago as crianças para sonhar e o sonho junto. Qual é o seu sonho? Que sonho você tem, professor? Que sonho que criança tem? Ela sonha com o quê? Vamos conhecer um pouquinho, né, do que essa nossa criança sonha? Então, a criança vai colocar os sonhos dela e vai colocar os desafios. Você está trazendo a criança para uma reflexão sobre ela, né? Sobre o que ela quer. Aí eles querem ser jogador de futebol, veterinário, médico, né? São coisas que elas normalmente vêm. Depois, você coloca, é uma árvore, né? A oficina do futuro é uma árvore,
e aí você tem a raiz, e as crianças vão pensar o que sustenta essa árvore, né? Quem que dá sustentação para essas crianças? É muito lindo. Normalmente vem a família, vem a mãe, vem Deus, mas muito mãe, porque na maioria das vezes, infelizmente, são mulheres, são mães solo. Então você percebe ali a importância da família naquela criança, né? E esse material fica ali. Quando a família vem para a reunião dos pais, né? Aquele material já está ali, a família, as mães ficam às vezes encantadas de se ver como a raiz daquela árvore e perceber que a importância que ela tem na vida do filho, que o filho tem essa percepção, né? Então é muito bonito. Já teve mãe até que se emocionou de ver lá o nome dela como a base do filho, porque muitas vezes a família está tão ligada no automático que não para fazer essas reflexões. E aí depois a gente tem essa outra ferramenta, que é essa metodologia do caminho, onde a criança, onde a gente tem uma estrada e ali quem segue naquela estrada é a turma. A gente trabalhou individual, agora a gente vai trabalhar coletivo. A turma precisa chegar no final dessa estrada. O que essa turma quer encontrar lá? O que vocês querem encontrar lá, enquanto turma, enquanto grupo, enquanto equipe? Ah, a gente quer aprender, a gente quer ser amigos, a gente quer achar que as aulas sejam legais. Eles vão falar o que eles querem. Ouça, anote, coloca lá. Aonde a turma quer chegar. Só que para a turma chegar lá, a turma tem que seguir esse caminho, mas acontecem desvios. Toda estrada vai ter desvio. E o que aparece nesse desvio, né? O que aparece aqui nesse desvio que pode tirar a turma, o grupo dessa estrada? Ah, brigas, desrespeitar o professor, falar enquanto o professor está falando, são os desvios. E aí você vai colocar lá os desvios, né? Tem um vídeo aí que vocês podem olhar que tem lá explicando. Eu faço no quadro, depois eu fotografo, passo para o papel e monto isso no papel. Então, aí a gente não pode pegar esses desvios. E a partir disso daí, a gente define os combinados. Quais são os combinados? Não pegar os desvios, né? E aí, esse ano eu nem fiz cartaz de combinados. Esse cartaz já ficou valendo que a gente não poderia pegar aqueles desvios. Mas se você quiser fazer cartaz de combinados, é muito importante você colocar no combinado o que você quer que a turma faça e não o que você não quer que a turma faça, porque o cérebro tem mais dificuldade de reconhecer o não. Então, você não vai colocar não falar durante a aula, e sim manter atento durante a aula, né? Não correr durante o deslocamento pela escola, mas fazer um deslocamento pela escola andando de forma tranquila, sabe? Coloca só as coisas que são o que fazer. Então, isso é importante se você quiser fazer esse combinado. E esse combinado tem que ser feito com eles, porque faz sentido para eles. Faz sentido para você agora? Eles estão participando, eles que construíram. E aí, quando a criança começa a sair, pegar um desvio, eu falo, ó, galera, estão pegando desvio, hein? De desvio que vocês estão pegando. Aí eles já falam qual desvio e começa a voltar. Você começa a trabalhar com a sua criança. Na primeira semana de aula, a consciência dos seus atos, a consciência corporal. Porque a criança está desenvolvendo isso, gente. Seja criança do primeiro ano, educação infantil, ou seja, uma adolescente, né? E aí, uma outra ferramenta também muito legal para você trabalhar com as crianças, que eu já começo logo no primeiro dia, é as rodas de conversa ou os conselhos de classe. O conselho de classe é uma ferramenta da abordagem de disciplina positiva. Eu ainda não fiz nenhum vídeo sobre isso, eu preciso fazer. Mas o conselho de classe é quando a gente reúne as crianças uma vez por semana para discutir questões que aconteceram durante a semana na sala de aula, né? E aí existe uma pauta, a pauta fica na parede, todo mundo pode ir lá e colocar o que quer trabalhar na pauta, e aí a gente discute isso junto. Mas para você trabalhar com o conselho de classe, você precisa primeiro estar trabalhando educação socioemocional, porque o conselho de classe exige um pouco mais de maturidade e autorregulação. Então, eu começo trabalhando em educação socioemocional e depois vou para o conselho de classe. Mas, já logo na primeira semana, eu já começo a fazer rodas de conversa. E aí, durante as rodas de conversa, eu já vou trabalhando em educação socioemocional. Então, eu faço rodas de conversa após assistir um filme, eu faço rodas de conversa para
para fazer uma atividade em grupo. Então, as rodas de conversas são fundamentais para que você possa trabalhar a escuta ativa, para que a criança possa trabalhar a percepção do outro, trabalhar a empatia. São ferramentas que você leva para sua sala e que vão fazer toda a diferença, né? E vai te fazer com que você saia da sua sala leve, que a sua sala seja leve, vai fazer que você, professor, seja valorizado dentro da sua escola, que é uma outra questão também que chega muito dos profissionais, né, recém-formados, que não são valorizados, que nós professores somos desvalorizados de uma forma geral pela sociedade, a gente já sabe disso, a gente precisa se impor e buscar o nosso valor, é uma questão social, e também existe uma questão do valor ali no micro, né, dentro da sua escola. Então, para você também poder ser valorizado, você precisa mostrar o seu valor e você precisa reconhecer o seu valor. Eu sei o valor que eu tenho, né? Eu me sinto extremamente valorizada, porque eu sei o que eu faço e eu sei os resultados que eu alcanço. Então, eu, Gleice, tenho a percepção clara do valor que eu tenho na escola que eu estou e o reconhecimento desse valor por parte da direção, por parte dos responsáveis e por parte das crianças. Mas eu não fico reclamando que eu não sou valorizada. Eu vou lá e faço. E eu faço da melhor forma que eu posso fazer. E eu erro, e eu vou errar. E eu grito com criança, grito. Às vezes, naquele momento, eu não estou bem e eu acabo gritando. É contínuo? É sempre? Não. É raro, né? É muito raro. Porque a minha relação com as crianças é uma relação de empatia, de respeito, né? Eu vou trabalhando as abordagens que eu vivencio as abordagens que eu apresento, né? Que eu coloco. Então, é muito importante isso. Eu não quero, né, me alongar muito aqui, já me alonguei até demais pelo tema que era, mas eu só quero mostrar para você, professor, que é recém-formado, que está entrando agora num concurso público, está assumindo uma sala de aula numa escola particular, né, ou numa escola pública, que você não precisa saber de tudo e você não vai saber de tudo, porque você é um ser em crescimento, assim como os seus estudantes. E o mais mágico de tudo é vocês se conectarem e construírem esse saber junto. Quando você, professor, entende que você constrói o seu saber junto com o seu educando, é a mágica do processo ensino-aprendizagem. Então, espero poder ter ajudado. Fique firme, fique forte e siga com o que você tem de melhor dentro de você. Qualquer dúvida, põe aí que eu venho responder. Se gostou e não está inscrito, se inscreva no canal, curte aí que gostou, para que o YouTube possa compartilhar esse vídeo. Vamos fortalecer a educação, vamos fortalecer os canais de educação. Isso é muito importante. A gente precisa fazer a educação ser cada vez mais de forma afetiva e de forma efetiva. Beijo no coração, até a próxima.